glória de todo o mundo. Eu não rejeito
Louvado seja o Senhor, com muito louvor, com ações de graças, louvemos ao Senhor. O Salmo 113, vamos fazer uma leitura responsiva, uma leitura alternada desse salmo. Eu estarei lendo, os homens leem comigo os versos ímpares e as mulheres leem com a irmã Geisa os versos pares, do Salmo 113. Louvai o Senhor, aleluia, louvai o Senhor, servos do Senhor, louvai o Senhor. E é basicamente o que nós estávamos cantando, louvando ao Senhor com muito louvor, e estamos para adorar e bem dizer o Senhor nosso Deus e agradecer a Ele por mais um dia, quinta-feira, culto de oração. Nós continuamos orando uns pelos outros, último culto de véspera das eleições municipais. Informamos aos irmãos que no domingo nós não teremos um culto aqui presencial, então nem pela manhã nossa escola bíblica não teremos, nem à noite. Cada um deve exercer o seu papel e o seu direito e o seu dever como cidadão e eleitor, de acordo com a liberdade da nossa democracia e da liberdade cívica que o nosso país nos dá. Então, a igreja, ela não tem candidato, a igreja não tem candidata, o cabeça da igreja é Cristo Jesus, é a Ele que nós viemos cultuar, e é o nome de Jesus que aqui é o nome que está acima de todo nome. Então a Jesus toda a honra e toda a glória, e aos nossos candidatos e candidatas, boa sorte, a bênção de Deus. E é nosso dever como igreja orar por todos os homens, por todas as mulheres, para que Deus abençoe e nos dê a direção de todas as coisas. Salmo 113, os homens leem comigo os versos ímpares e as mulheres leem com a irmã Geisa os versos pares. Passamos uma leitura alternada. Leamos. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher espere, viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Vamos ler juntos o verso 1 e 2 do Salmo 113. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém? Esta canção em forma de oração. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aí a gente aplica as decisões e escolhas do nosso voto. Deus é Deus, independentemente de qualquer que seja o resultado. Deus é Deus e continua sendo Deus. E quem tem cuidado de vocês, de mim e de nós, é o Senhor. Nós devemos ter consciência disso, exercer a nossa democracia, a nossa liberdade, mas glorificando a Deus em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus seja Senhor, que Deus continue sendo Deus e que possamos tributar ao Senhor a honra e a glória de todas as coisas. Ouvemos, Deus é Deus. Eu aprendi a te adorar pelo
Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. E nós entregamos as nossas vidas a Ele e confiamos nos cuidados dele. Se Ele fizer conforme a gente espera, Ele é Deus. Se não for conforme o que a gente espera, continua sendo Deus. E tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós iremos cantar esta canção de pé, mas primeiro nós queremos pedir a você que está nos visitando que se coloque de pé. Nós queremos saudar a você. Depois a igreja toda vai ficar de pé, ninguém pode pegar em ninguém, mas a gente vai olhar e cantar de pé, dando as boas-vindas aos nossos visitantes com esta canção que tem por título A Mão do Senhor. Quero ver a mão do Senhor tocar no seu viver. Nós estamos em período ainda de distanciamento social, evitamos o toque, mas queremos que a mão de Deus possa tocar em você. Seria o nosso saudoso momento de confraternização, mas estaremos nos confraternizando em espírito, olhando e desejando a graça e a paz de Jesus Cristo para você que está conosco nos visitando. A igreja vai dizer aos nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vós sempre dai mais. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas em nome do Senhor. Todos de pé, vamos cantar esta canção. A mão do Senhor tocar no seu viver. Você pode sair do seu lugar para ofertar e dizimar ao Senhor, mas não para tocar no irmão por conta das nossas novas regras de convivência nesta pandemia. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Esse é o momento da igreja. Você que está nos visitando, fique à vontade, não se sinta constrangido a participar, mas se sinta livre, caso assim desejar participar conosco. O momento dos dízimos e das ofertas, lembrando aos irmãos que podem dedicar também um quilo de alimento, trazer até o altar para ser distribuído às pessoas que passam por alguma dificuldade de agonismo. O Ministério de Ação Social da Igreja está atento à necessidade de pessoas, irmãs e pessoas da comunidade. Quero ver a mão do Senhor tocar no seu viver. Ouvemos ao Senhor.
Amém? Que a mão do Senhor possa tocar no nosso coração, na nossa vida e nos abençoar. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, pelos nossos visitantes, por essa prévia das eleições, para que Deus nos livre de toda ansiedade, nos guarde e abençoe a decisão que o povo irá tomar. Pedir à irmã Geisa que nos apresente ao Senhor em oração. Amém. Oremos. Maravilhado Deus, eterno Pai, honrado e glorificado para sempre seja o teu nome, ó Deus, em nossas vidas. Pai, nesse momento, Senhor, nós já somos gratos, ó Deus, pelos cuidados a cada um de nós dispensados. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deste, pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, aquele que nós vimos e aquele, ó Deus, que nem percebemos, mas ali esteve as tuas mãos a nos livrar de todo mal. Pai, queremos neste momento também, ó Deus, entregar nas tuas mãos os dízimos e ofertas colocados no teu altar. Que o Senhor venha usar, ó Deus, para o mantimento da tua casa. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um contribuinte, cada um ofertante. Que o Senhor abençoe todas as famílias da nossa igreja, Pai. Queremos te entregar também, ó Deus, o dia de domingo, essas eleições. Que tudo ocorra, ó Deus, em paz. Que as mãos do Senhor, ó Deus, estejam nos proteger, ó Pai. E que tudo, ó Deus, seja conforme a tua vontade. Que prevaleça a tua vontade. Senhor, continua nos abençoando, recebendo de nós o nosso louvor e gratidão a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos poderiam sentar, obrigado pelo louvor. Depois retornamos ao nosso último hino. Um abraço para os irmãos que estão conosco pelo Facebook, a paz do Senhor. Alguns irmãos lá de Canudos, suas amigas, a Thelma, aqui em oração, que Deus abençoe. Peço oração aos irmãos, estarem viajando para votar. Que Deus nos leve em paz e me traga em paz, que os irmãos possam estar orando por mim também. Na oportunidade, eu volto lá em Canudos, da minha terra natal, estarei revendo minha mãe, meus irmãos e os amigos e conterrâneos ali. Que os irmãos estejam orando também por esta viagem. Nós estamos organizando a reforma após esse período das eleições e a gente vai estar pintando e fazendo os reparos necessários aqui na igreja. Então, está certo para começar a partir do dia 20. Então, pedimos que os irmãos estejam também participando daquilo que é devido. O irmão Danilo está noivo, está prestes a se casar, e nós estamos numa campanha para ajudar o irmão Danilo a terminar o reboco aí da sua casa. Então, os irmãos que desejarem voluntariamente, fala comigo para que a gente possa estar agilizando o saco de cimento aí para ajudar o irmão Danilo no reboco e naquilo que falta da sua residência, para que ele possa estar assim casando com a irmã Jaqueline e estando no seu canto sossegado. Quem puder sentir o desejo de cooperar, nos procure para que possamos possibilitar e abençoar o irmão. A palavra do Senhor, para a gente compartilhar nesta noite, é em Provérbios, no capítulo 10, versículo 19. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. O provérbio está no meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Nós estamos num período, numa época onde nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. E o próprio Jesus, ele nos orientou nos evangelhos, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós, como crentes, servos de Deus, devemos procurar encher o nosso coração de tudo aquilo que procede de Deus, que é justo, que é bom, e tomar os devidos cuidados no nosso falar.
Esse Provérbios 10, 19, lembra um ditado, um provérbio popular dos antigos, que diz assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. E é necessário, principalmente em períodos de decisões, a gente falar o que tem certeza, quando possível não falar nada às vezes. Calar, o falar é prata, né? Alguém já disse, mas às vezes o calar é ouro. E aí, discernir, conforme o próprio Eclesiastes vai dizer, lá no capítulo 3, que é um texto poético e clássico da Bíblia, tempo de falar e tempo de calar. Então, às vezes, Deus nos desperta para falar, e às vezes Deus nos desperta e diz assim: se aquiete, fique calado, deixa comigo, porque a resposta certa, ela não vem da boca dos homens, mas a Bíblia diz em outro Provérbios que a resposta certa vem da boca do Senhor. Os planos, as preparações do coração do homem, muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta, ela vem da boca, dos lábios do Senhor. É o que diz o escritor de Provérbios 16, 1. Mas nós vamos ler Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, 19. Na sabedoria bíblica, nos diz a palavra: no muito falar, não falta transgressão. Algumas versões mais antigas dizem que as muitas palavras não falta pecado, né? Os sinônimos. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, ou, a depender da versão, é sábio. Vou ler mais uma vez. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, é sábio. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por cada hino que nós cantamos, por cada versículo que nós já lemos, por cada oração que nós já fizemos. E agora, Senhor, pedimos a iluminação, unção, graça do Teu Espírito para aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Nesse período onde muitas vezes a ansiedade, a preocupação em torno das eleições nos cercam, nós queremos, ó Deus, declarar a nossa dependência de Ti. Nós queremos, ó Pai, declarar que nós pertencemos a Ti e que o Senhor, sendo onisciente, onipotente, onipresente, sabe de todas as coisas. Assim, ó Pai, nós pedimos a Tua sabedoria para falarmos o que convém falar e para calarmos quando convém calar. Não omissão, não nos omitir, mas apenas discernir aquilo que é melhor para as nossas vidas, aquilo que é melhor para a Tua igreja, aquilo que é de Deus. Todas as coisas em nome de Jesus. Quando eu leio esse texto, é além de falar ou calar, porque às vezes calar pode ser pecado, pode ser omissão, não é isso a intenção do texto, né? Não é deixar de falar aquilo que convém, aquilo que edifica, aquilo que é justo. Mas às vezes é o tempo em que Deus manda assim: ó, sossega. Nós temos na biografia bíblica a história de Jeremias. Jeremias era um profeta separado por Deus desde o ventre. E o profeta era chamado a profetizar, a falar ao povo, a orar pelo povo. E há no livro de Jeremias um relato da história em que o próprio Deus disse assim: olha, nem oração mais. Nem ore mais por este povo. Me apresente outra forma de oração, mas essa eu não ouvirei. Não quer dizer que Deus não escutaria a oração de Jeremias, mas aquele motivo pelo qual Jeremias estava orando já havia decidido no coração de Deus o que Deus faria. E o que Deus estava preparando para fazer ao povo, depois de muita rebeldia, era o cativeiro. Não é uma escolha de Deus, mas uma escolha do povo, porque estava rejeitando os oráculos de Deus.
De forma que Deus disse para Jeremias: ó, não ore mais por esse motivo. Descansa. Às vezes, nós insistimos em falar por coisas que não vão adiantar, que não vão se resolver. Às vezes nós insistimos em até orar por coisas que não vão depender da nossa oração. Eu lembro de outra biografia, que é quando o filho de Davi morre, o primeiro filho antes de Salomão, Betseba, e o menino morre. E Davi vai fazer jejum e oração para que o menino ressuscite e viva. Depois do terceiro dia, Deus usa o profeta e fala ao coração de Davi assim: para de jejuar, para de orar por essa causa, porque esse menino não vai tornar a viver. Levanta e segue. Então, às vezes, nós estamos falando coisas que Deus já sinalizou há muito tempo que é para a gente parar de falar com isso, deixar disso. E às vezes a gente precisa de discernimento para não falar muito. Quando a gente é estudante, na escola normal, na escola da vida, quando a gente vai apresentar um seminário, a regra é a seguinte: olha, para você ter segurança, fale pouco. Porque se você estudou o assunto e começar a falar muito, você vai sim se enrolar, porque você é apenas um apresentador de um seminário, você não é doutor no assunto. E quanto mais falar, vai ficar complicado. Então, às vezes, a sabedoria bíblica é assim: olha, fale o que tem certeza, fale o que edifica, fale o que traz vida, fale o que traz paz, porque na multidão das palavras não vai faltar pecado, não vai faltar transgressão. Então, é melhor encerrar a pregação e ficar calado. Mas a palavra de Deus vai dizer, e aí não é as minhas palavras, mas a sabedoria bíblica, principalmente em Provérbios, e eu gostaria que você abrisse Provérbios 18, 21, que é outro versículo relacionado à palavra, onde o provérbio vai dizer para a gente tomar cuidado com a palavra, porque a morte e a vida está na nossa língua, no poder que a nossa língua tem. Eu tive um professor chamado Reverendo João Dias, que no seminário, ele era presbiteriano, foi colega de Rubem Alves, que foi um grande pastor e escritor, e na época da ditadura militar, eles, enquanto pastores que não concordavam, foram exilados, eles foram para o exílio. E no que eles foram exilados, muitos irmãos entregavam, né, aqueles que estavam no exílio. E aí, o reverendo João Dias em aula dizia assim: olha, a Inquisição, ela não acabou. Há uma Inquisição pior, que é sem fogueira, mas é a Inquisição da língua. E às vezes nós usamos a nossa língua para queimar os outros. Às vezes a gente usa a língua como um fogo que queima. Então alguém passa, não tem nada a ver com a nossa vida ou com o nosso proceder, apenas dá bom dia. Se essa aí que deu bom dia, você não sabe quem é. E às vezes nós usamos a língua para aquilo que Deus não está ordenando, e às vezes matamos pessoas com a língua. Todo o interior, a pessoa morre primeiro na língua do povo, para depois morrer no hospital. Fulano foi doente, aí primeiro alguém diz: já morreu, e aí sai a notícia: fulano morreu. Quando liga para os familiares para saber de verdade, não, ainda está nos aparelhos. Já morreu. Quando o povo começa a anunciar, às vezes mata antes de morrer. No meu interior tinha gente que já tinha morrido umas 5, 6 vezes. Quando veio morrer de verdade, não tinha mais graça, porque às vezes a palavra solta. Provérbios 18, 21: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que eu vou falar pode não me fazer efeito algum agora, mas como a Bíblia diz que a lei da semeadura ela é certa, com a mesma medida que eu julgar,
e aí Deus é fiel para cumprir essa palavra, eu serei julgado. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer isso. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vocês serão julgados. Ou seja, aquilo que eu falo dos outros, eu tenho que descansar, porque os outros também vão falar de mim. O que eu der no mundo, na lei da semeadura ou na lei do retorno, eu vou ter de volta. Então, eu preciso colocar a minha boca, a minha inteligência, a minha energia, a minha sabedoria para falar aquilo que é bom, para falar aquilo que é proveitoso, para falar aquilo que edifica, para falar aquilo que não agride o outro, mas para falar aquilo que abençoa o outro. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com o outro. Hoje eu achei por bem vir de cinza, mas talvez você ache melhor estar mais vestido de preto. E não tem diferença, apenas o meu rosto é cinza e o seu é preto. Eu não tenho por que falar da cor preta e você falar da cor cinza. São gostos diferentes, mas às vezes nós, se não vigiarmos nas nossas palavras, nós estaremos produzindo chamas de condenação para nós mesmos. Porque as pessoas observam aquilo que nós falamos. E que nós falamos enquanto crentes, enquanto pastor, enquanto levitas, enquanto pessoas que frequentam uma igreja evangélica, o que é que nós estamos dizendo num período como esse? O que é que nós falamos num período como esse? Então, às vezes, é inadmissível, embora aconteça, pessoas que proferem o nome de Deus estarem com palavrões, com xingamentos, e a Bíblia vai dizer em Tiago que de uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que a boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então, nosso coração deve estar cheio das coisas de Deus, daquilo que é de Deus, e a nossa linguagem, ela deve ser uma linguagem de Deus. E às vezes é uma recomendação, em Tiago, no capítulo 4, versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Nem todo mundo tem prazer no trabalho, na família, em Deus, nas Escrituras. E é comprovado cientificamente um prazer de falar mal. Então há pessoas que vão ter prazer em falar mal, seja do que for. Seja do que for. É comprovado, alguns artigos na linha da psicologia, o prazer da fofoca, da resenha. E às vezes há amizades só disso. Se tiver uma resenha nova, uma novidade nova, uma fofoca nova, algo novo, está ali. Mas essa não é a recomendação bíblica. A Bíblia diz no Salmo 1 que o prazer do justo não está em se assentar à roda dos escarnecedores, mas o prazer do justo está na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor dia e noite. Tiago 4,11, pela palavra de Deus: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tiago 4,11. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, se eu não posso falar a verdade, se eu não posso falar bem, aí a gente tem um problemão na pessoa de Jesus, porque nos evangelhos Jesus vai dizer assim: não fale mal nem do teu inimigo, mas antes bem dizer aquele que nos persegue. E aí é difícil. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Esse é o Evangelho. Esse é Jesus. O contrário, nós iremos entrar em qualquer igreja, mas uma porta estreita do céu. Talvez o corpo entre, mas a língua não deixou ficar fora. A nossa língua, ela deve ser usada para proclamar as boas novas. E às vezes falar mal do outro é uma forma desonesta de se autoelogiar. Aí lembra daquela oração do publicano e do fariseu? O fariseu estava orando e disse assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou igual aquele publicano, pecador, impuro. Eu dou o dízimo, eu sou fiel, e ele não. Qual foi a resposta de Jesus para a oração do fariseu? Que estava certo de estar certo. Hipócrita, fazer antes essas coisas, sem omitir aquelas. O juiz é Deus. E quando nós queremos nos colocar no lugar de juízes, o mundo gira, e nas voltas que o mundo dá, nós podemos cair naquilo que um dia nós estávamos falando. Então, se falar, fala com misericórdia, fala com graça, porque onde o outro achou, também deixou, e às vezes nós podemos nos deparar. Então, como utilizar as minhas palavras? Vamos para Provérbios 15, 30. Usar as palavras de boa nova, de boa notícia. Não quero saber disso não, eu quero saber do que fortalece o meu coração. Não quero saber do que eu não posso resolver. Eu quero saber do que pode ser feito, do que pode melhorar. Do que é possível fazer agora, do que eu posso fazer pelo irmão, do que eu posso fazer pelo outro. E aí, Provérbios capítulo 15, no versículo 30, a palavra nos diz: Provérbios 15, 30, o olhar de um amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. O que são essas boas novas que fortalecem os ossos? Que dá saúde? É a boa palavra. É a palavra que vai levantar. E às vezes, se eu não vigiar enquanto pastor, eu posso dar uma palavra a alguém que em vez de fortalecer, vai acabar. E aí Deus vai cobrar de mim. Às vezes, ou a gente fortalece ou a gente enfraquece com o que a gente diz, mas tudo depende da nossa decisão e da nossa escolha. Você foi chamado para enfraquecer ou para fortalecer a fé do outro? E às vezes, muitas pessoas se enfraquecem na fé porque não ouve a igreja orar, não ouve a igreja interceder, não ouve às vezes a igreja ajudar, mas às vezes ouve só crítica, só apontar. E aqui e em qualquer outro lugar, enquanto estiver na carne, vai existir o perfeito, o santo, o que não cometeu nenhum pecado, que viveu entre nós, é Jesus. Então nós devemos fortalecer com aquilo que a gente diz, né? Ainda no livro de Provérbios, Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. A ansiedade, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
Então, uma boa palavra, ela é escolha, ela é decisão. E às vezes, eu já contei essa história aqui. Lá em Caminhos nós tínhamos um grupo de capelania, de visitar os irmãos no hospital doente, e as igrejas faziam esse trabalho e fazem até hoje. E aí uma assistente social do hospital chamou e disse assim: olha, a gente decidiu aqui na reunião que não quer mais crente visitando os leigos, não. Porque passou um grupo de irmãos aqui, não sei se era um de vocês, mas que distribuiu aí um folheto que tinha o nome de Boa Viagem com caixinha desenhado. Eu disse: eu não acredito nisso não. Ela puxou o folheto e me mostrou. O folheto tinha vários versículos da Bíblia, todos corretos. E tinha assim: você fará uma boa viagem? E aí tinha uma boa viagem, tá cheio. A pessoa está lá no hospital, doente, preocupada. O irmão chega para dar boa notícia de Deus, assim: olha, eu decido agora, porque a sua viagem está mais perto que a minha. Ou é céu ou inferno, toma conta agora e vai. Embora estivesse falando algo verdadeiro, não estava falando com sabedoria. E às vezes chegar, o tempo que podia abraçar, olhar, dizer e viver, às vezes era muito melhor do que o versículo bíblico mal colocado. Uma vez eu também, na minha falta de sabedoria, fui visitar uma irmã que estava recém-operada, e logo o Salmo 23 do versículo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A irmã olhou assim: misericórdia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Leia esse, mas me dê outro. Pronto, termina o salmo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, às vezes, a gente, mesmo bem intencionado, não fortalece isso. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra, ela o alegra. E para encerrar, Efésios 4, 29, no Novo Testamento: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4, 29. O que é a palavra torpe? A palavra torpe é o que não vai edificar, o que não vai alegrar, o que não é santo, o que não convém, o que não tem necessidade. Às vezes não tem necessidade nenhuma, né? Não tem necessidade nenhuma de falar algumas coisas. Às vezes, respira a paz, deixa que o tempo dará as respostas, e dá, viu, meus irmãos? Tanta coisa que eu escutei e treinei, fiz do meu jeito, absurdo, e o tempo passou e de repente eu disse: meu Deus, que Deus. Porque manhã estava certa e eu não escutei. Bem que Volinha disse e eu não ouvi. Bem que pai me falou outro dia, né? E às vezes nós endurecemos. Então, se é para falar, vamos falar aquilo que fortalece, não que enfraquece. Encerro com Efésios 4, 29. Vamos ler juntos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra que não presta, e sim, unicamente a que for boa, para quê? Para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí, é visitar o doente, chega lá assim: você está com o quê, filha? Eu nem sei, o médico me disse ainda, está esperando os exames. Olha, eu tive uma prima que morreu assim, foi câncer. Você tome cuidado.
E você, filho, você tem o quê? Ah, eu estou com uma dor nas costas. Menino, conheci o Senhor lá na Maria Branca, ficou aleijado. Você se cuida. E você tem o quê? Ah, eu estou com falta de ar. Tu já viu aquele hino ao final da Labor desta vida? Canta aí, irmão. Irmão, parece brincadeira, mas eu já vi isso. Isso acontece. Isso acontece. Ou vocês nunca viram alguns discursos, né? Até mesmo de pessoas que servem a Deus, mas que usam a palavra de forma que Deus não disse, que Deus não mandou, e que não tem necessidade nenhuma. A palavra, ela tem que ter necessidade de ser dita. Então, em nome de Jesus, às vezes, é melhor não estragar o silêncio. No seminário, Ricardo, sabe, foram meus colegas, e tinha alguns colegas que paravam o professor no meio da aula tão boa, apenas para repetir o que o professor disse, para dizer que estava participando da aula. E aquilo me matava, porque o professor tinha tanta coisa para dizer, o tempo da aula era curto, e estava interrompendo para repetir tudo. Então foi isso que o senhor disse, né? E aí repetia, achando que estava participando. E um dia eu fiquei assim, chato, não sabe disso. Ô meu amigo, por favor, não estrague o silêncio, deixa o professor dar aula. Para quê? Falar algo que não tem necessidade. Então que Deus nos dê da sua sabedoria, que da fonte, do manancial de água que jorra dentro de nós, no nosso interior, possa sair aquilo que agrada a Deus. Véspera de eleição, ora o Salmo 141, que o Davi vai dizer lá: põe uma guarda na porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. Ou seja, com segurança de Deus, a porta dos lábios dele, né? Para que ele não pecasse, para que ele não falasse algo que não fosse de Deus. O Salmo 141, versículo 3: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Ou seja, meu Deus, me ajuda a não falar aquilo que não convém. Me ajuda, Senhor, a guardar a minha língua e a usá-la apenas para fortalecer e não para enfraquecer. Chegue em casa e fortaleça alguém com uma boa palavra. Chegue em casa e fortaleça alguém com uma boa palavra. Assim, você pode até dizer: olha, não tem gente, mas Deus é misericordioso. Você não merece não, mas a bondade de Deus, ela é infinita. A graça de Deus, ela é inefável. A justiça de Deus, ela é infalível. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Possamos servir ao Senhor com as nossas ações e também com as nossas palavras. Que Deus nos abençoe, que oremos uns pelos outros e testemunhemos, não apenas de palavras, mas de fato verdade, mas a começar pelas nossas palavras. Palavras são sementes, palavras são sementes de fé e são sinais de bênção que podem se tornar em vida ou morte. Então, possamos profetizar e possamos falar e adorar ao Senhor. E assim nós encerramos cantando em adoração, Eu me rendo a Ti, Senhor, Tu és como um rio, e venha fluir dentro de mim, para que o manancial que há em mim, que é em nós, não venha sair água amarga, mas que possamos ser pessoas doces e abençoar uns aos outros, a começar com as nossas palavras. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com cada um de nós. Uma boa noite para todos.
Domingo não temos culto, só quinta-feira. Então, até quinta-feira no mesmo horário, em nome de Jesus, saímos daqui após esta canção em adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte desbordada.